Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento, estarmos juntos aqui em teu nome. Queremos pedir que o Senhor nos acompanhe, agradecer o dom da tua presença, que o Senhor nos ilumine também nessa formação e, sobretudo, nos ajude nessa preparação para viver esse carisma como um presente, como um dom, para caminhar mais perto de ti e também viver ao serviço dos nossos irmãos. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa formação. Aqueles que não me conhecem, sou o Padre Myron, sou legionário de Cristo, aí da comunidade também de São Paulo. E o Padre Cleomar pediu para falar com vocês hoje nessa preparação, nessas formações de transição, né, para a Associação Reino Christi, como perseverar na vida no Reino Christi, como perseverar na vida espiritual e na vida apostólica. Então, eu preparei aqui, tem um materialzinho que a gente deixou preparado, eu gostaria de partilhar a minha tela, e assim fica mais fácil de acompanhar. Bem, isso. Vamos deixar aqui nesse cantinho. E vamos partir dessa o nosso tema é meios de perseverança. Mas eu gostaria de fazer uma introdução. Antes de falar dos principais meios de perseverança, lembrar que Jesus nos está convidando para fazer uma aliança com Ele, convidando para viver de um modo mais profundo perto dele, né? Então, aqui nós vemos essa imagem do Sagrado Coração que diz: olha o coração que tanto amou os homens, que tanto te amou. E quantas vezes esse coração recebe desprezos, ingratidões, e Jesus nos convida: ao menos tu ama-me, ao menos tu ama-me. E esse amor, essa fé, é uma relação viva e verdadeira com Jesus, com Deus, que é vivo e verdadeiro. Então Jesus nos convida a amar, mas o que é amar a Cristo? O que significa amar a Cristo? Primeiramente, conhecê-lo, imitá-lo e depois transmiti-lo. Conhecer, imitar e transmitir a Cristo. No regulamento do Reino Christi diz que nos comprometemos a conhecer, imitar e transmitir a Cristo mediante as promessas que emitimos no dia da nossa associação e que marcam um estilo de vida próprio do Reino Christi. Depois a gente vai ir justamente o que significa essas promessas que a gente se compromete. Mas eu gostaria de partir desse princípio. É um estilo de vida. Um estilo de vida como resposta a esse convite de Cristo, que nos chamou já desde o nosso batismo, nos fez filhos de Deus, para viver em plenitude a nossa vocação de filho de Deus, nossa vocação batismal, que implica duas coisas. Implica essa busca de santidade, implica essa busca por estar de um modo cada vez mais profundamente unido a Deus, viver em união com Deus, mas também implica esse testemunhar essa nossa amizade com Jesus.
testemunhar a nossa fé, que Cristo seja mais conhecido e mais amado. Então, esse conhecer a Cristo é a base da nossa fé. Depois nos leva a imitar a Cristo, como nós queremos amá-lo, e o melhor modo de amar alguém é agradá-lo. Então, nós vamos buscar agradar a Deus através dessa imitação de Cristo e depois transmitir a Cristo, e que é o natural. Quando nós gostamos de algo, nós transmitimos isso. Então, nesse sentido, vem a nossa fé. Agora, grandes meios que nós temos nesse conhecer a Cristo. O primeiro grande meio, os grandes meios, são a oração e os sacramentos. Crescer na amizade com Cristo, desenvolvendo a vida de graça através da oração e dos sacramentos. Então, aqui nós vemos já alguns meios de perseverança. Esse meio de perseverança que para nós é ao mesmo tempo um meio de crescimento. Crescimento nesse conhecimento, nessa amizade com Jesus, a oração. E a oração, nós entendemos a oração como católicos, não simplesmente como repetição de algumas orações, repetição de fórmulas, repetições de rituais, não é isso. A oração tem a ver com uma relação, com uma amizade, com um encontro com esse Deus que é vivo e verdadeiro. Esse Deus que habita em nós pelo nosso batismo, quando permanecemos na graça, somos templos, não só do Espírito Santo, de toda a Santíssima Trindade. Então, nós podemos entrar em contato com Deus. E ainda, Jesus nos ensinou que quando nós quiséssemos rezar, era só entrar no quarto do nosso interior, fechar a porta e falar ao nosso Pai que Ele nos escutaria. Então, essa oração com uma relação viva com o Deus vivo e verdadeiro, e não simplesmente um formalismo. Deus está vivo, e Ele nos escuta, e Ele nos fala, e Ele nos acompanha, Ele está presente. E ao mesmo tempo os sacramentos que são esses sinais sensíveis da graça invisível, por onde nós recebemos diretamente a graça de Deus. Os principais sacramentos, os sacramentos mais ordinários na nossa vida é a confissão e a Eucaristia. Por meio da confissão, nós restauramos a nossa amizade com Deus quando a perdemos, ou pedimos perdão por aquelas faltas pequenas, e Jesus vai curando as feridas do nosso coração. Como nós queremos crescer nessa amizade com Deus, sabemos que quando realmente nós amamos alguém, às vezes até as pequenas faltas ofendem, e nós vamos pedir perdão. O sacramento é um sacramento da confissão, um sacramento de encontro com a misericórdia de Deus. Apresentemos a Deus as nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo esse coração arrependido que quer amar, que quer estar mais perto dele. Pedimos, Senhor, cura. Cura as feridas do meu pecado, cura meu coração que às vezes está inclinado a todos os pecados, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça, né? Todos os pecados capitais, o egoísmo, porque eu quero te amar. Primeiro grande meio que Deus nos dá para perseverar, perseverar na fé, primeiramente, né? Mas perseverar também nessa resposta a esse convite que Deus nos faz para caminhar mais perto dele, né? E aqui nós vemos que isso é para conhecer a Cristo, para imitar a Cristo. Aqui nós temos, primeiramente, alguns meios que Deus nos coloca nessa imitação de Cristo. Viver as virtudes evangélicas, principalmente aquelas que Jesus mais nos ensinou: a pobreza, a obediência filial, a pureza, pensamentos em ações, essas virtudes evangélicas que são os conselhos evangélicos e também virtudes, né? Então, aqui eu destacaria essa obediência filial. Todas as virtudes de Jesus são importantes. Por exemplo, a humildade de Jesus é muito importante. Mas essa obediência filial está fundada no quê? Está fundada na confiança que Jesus tem no seu Pai. Jesus nos convida a viver um relacionamento com Deus que não é um relacionamento simplesmente externo, um relacionamento onde é algo longe,
ou algo simplesmente formal. Não, é um relacionamento de filhos, onde esse pai está conosco, esse pai nos conhece, esse pai nos ama, esse pai quer o nosso bem, e por isso nós podemos confiar, confiar. Outras virtudes importantes também, as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, né? Depois, cumprir com amor e honestidade os deveres próprios do próprio estado de vida, como um serviço a Deus e aos demais. Às vezes nós podemos perguntar, mas como que eu vou crescer nessa imitação de Jesus? Como que eu vou crescer no amor a Jesus? Muito simples. Deus nos deu dons e Jesus nos convida a que esses dons deem frutos, não só para a nossa vida, mas para a vida de tantas pessoas. E os primeiros dons que Deus nos dá, junto com a vida, é uma vocação, é uma família, deveres do próprio estado de vida, né? Na igreja existe vários estados de vida. Existe um estado clerical, os sacerdotes, um estado religioso consagrado, celibatário, e existe esse estado dos leigos. Os leigos são aqueles batizados, que são membros do povo de Deus, e estão no meio do povo, estão vivendo nas realidades desta terra, estão chamados a iluminar e a transformar essa realidade terrena, a realidade social, a realidade da família, a realidade política, através dos valores de Jesus, né? Quantas vezes nós podemos dar testemunho, não só dentro de casa, mas também fora de casa, no nosso trabalho, no dar testemunho onde nós formos. Então, esses deveres do próprio estado de vida, vivendo com amor e por amor a Deus. É interessante porque, como nós queremos testemunhar o amor pressupõe a justiça, né? A justiça com as outras pessoas. Olhem como eles se amam, assim se reconheciam os cristãos. Primeiramente, partir da justiça, não fazer mal a ninguém, não tirar algo que é do outro, mas ir além também da justiça por meio do amor. Esse amor que é misericórdia, que é perdão, que é compreensão, que é paciência. Depois, empenhar-se na formação integral e forjar a própria liderança cristã. Por quê? Ninguém ama aquilo que não conhece. E aqui implica para nós também essa corresponsabilidade. Responsabilidade pela própria formação. Conhecer mais a minha fé. São Paulo falava que quando era criança pensava como criança, vivia como criança, comia como uma criança. Mas depois que ele era adulto, ele estava chamado a ter um alimento diferente. Nós também, a nossa catequese, quando a gente fez primeira comunhão, muitos anos atrás, foi boa, mas foi uma formação voltada à nossa realidade, talvez de criança. A nossa fé está chamada a amadurecer. E aqui entra a importância da formação. E não é simplesmente, assim, estão vendo vários livros atrás de mim, né? Não é para dizer, nossa, eu já li todos esses livros, olha que capacitado. Não, não é isso. A formação para nós, primeiramente, é o meio para amar. Ninguém ama aquilo que não conhece. São Jerônimo dizia que o desconhecimento da Sagrada Escritura, desconhecimento de Jesus, então nos impede também a ver como Deus pensa e agir como Deus gostaria que agíssemos, ou seja, amar a Deus. Então, essa formação integral para nós, essa responsabilidade que temos na própria formação, é um meio para amar mais a Deus, para seguir melhor a Deus e para testemunhar também a Deus. Porque às vezes a gente pode fazer coisa errada por ignorância. E aqui entra a formação e, ao mesmo tempo, essa liderança cristã, essa capacidade de levar outras pessoas para Cristo. O líder é alguém capaz de ter uma influência sobre outras pessoas, né? Alguém que arrasta outras pessoas, levar outras pessoas para Cristo, arrastar outras pessoas para Cristo com o nosso testemunho, com a nossa vida e às vezes também, muitas vezes, com as nossas palavras. Agora, o membro do movimento deve ser, para os que o rodeiam, um sinal visível do amor de Deus aos homens. Aqui
os deveres de Estado. Nós estamos vendo aqui um pai com seu filho, estamos vendo alguém no seu trabalho, estamos vendo alguém no trânsito, né, em São Paulo, no trânsito, a formação integral que não é simplesmente conhecimento, formação para nossa mente, mas implica a formação do nosso coração, inteligência emocional, implica a formação da nossa afetividade, implica a formação também da nossa alma, crescer, desenvolver as virtudes, transmitir a Cristo. E aqui, o transmitir a Cristo entra já como fruto desse amor que temos a Deus. Nós queremos que ele também seja amado por mais pessoas. E aqui vemos esse amor à igreja que se transforma de um modo generoso em apostolados, em testemunhos. Então, um dos outros grandes meios que nós temos aqui para viver a nossa vocação ao Reino Cristo, essa busca de santidade e esse ser testemunho, apóstolo, enviado de Jesus, é empreender e participar de iniciativas apostólicas. Iniciativas apostólicas. Jesus, antes de subir ao céu, ele vai, antes de ascender ao céu, ele diz aos apóstolos em Mateus 28, todo o poder me foi dado, todo o poder. Mas, dentro desse poder que me foi dado, ide ao mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. E aí os apóstolos foram cada um para algum lado, né? Para algum lado que o Espírito Santo mesmo estava conduzindo eles. E nós vemos que ao longo da história da igreja, quantos apóstolos transmitiram a Jesus através de iniciativas apostólicas. Seja alguém falando, olha, eu preciso levar Jesus para aqueles que estão doentes. E aí nós vemos um São Camilo de Leles. Ou levar Jesus para as crianças, vemos um Dom Bosco. Levar Jesus para aqueles que estão mais rejeitados na sociedade, vemos uma Madre Teresa de Calcutá. E através da ação deles, as outras pessoas podiam quase tocar a Jesus, perceber de um modo palpável, sensível, o amor que Deus tinha por eles. Iniciativas apostólicas. As iniciativas apostólicas surgem da percepção de uma necessidade que nós vemos aonde nós estamos, seja no meu entorno familiar, seja no entorno social mais próximo, ou seja, uma necessidade mais ampla. Por exemplo, a necessidade da cultura, né? Necessidade de evangelização da cultura. E diante dessa necessidade e fruto desse amor que eu tenho por Jesus para que mais pessoas o conheçam e o amem, nós vemos uma ocasião, uma oportunidade para dar uma resposta a essa necessidade. E aí, essa a importância de empreender e participar de iniciativas apostólicas. O primeiro apostolado é o nosso testemunho, né? Dentro de casa e aonde nós formos. Mas também essa capacidade de perceber os sinais dos tempos, perceber por onde o Espírito Santo nos conduz, porque se Deus nos dá essa capacidade de perceber as necessidades reais das pessoas, é porque talvez aí tem um convite, filho, filha, através de ti eu quero dar uma resposta a essa necessidade. E aí vem essas iniciativas apostólicas. Primeiramente, participar. Quantos apostolados já existem? A gente não precisa inventar roda de novo, né? Participar. Se você vê alguma necessidade, pergunta para alguém mais antigo, pergunta para o diretor de sessão, olha, eu percebi isso, tem já algum apostolado que responde a essa necessidade? Se tem, vamos nos somar. Se não tem, vamos, e talvez não tenha em São Paulo, mas tem em outro lugar do mundo, vamos trazer para cá. E se não tem, vamos criar. Vamos criar. Empreender e participar de iniciativas apostólicas. Professar um amor fiel e operante à Santa Igreja, ao Papa e aos demais bispos, né? E depois oferecer também generosamente a nossa oração, talentos, tempos, bens, para colaborar na missão do Reino Cristo ao serviço da Igreja, que no final de contas é colaborar com Cristo
no seu grande projeto de salvação. Bem, aqui, devido ao nosso tempo, aqui eu gostaria de trocar com vocês e entrar no regulamento dos fiéis associados. Nós vamos ver cinco grandes meios onde o membro do Reino Christi desenvolve a sua vida ordinariamente e, ao mesmo tempo, ele vai crescendo e, portanto, perseverando no seu seguimento de Cristo. Antes disso, o primeiro número aqui desse regulamento dos membros leigos do Reino Christi fala que quem são esses membros leigos? Acolhem pessoalmente uma vocação divina a viver seu compromisso batismal em meio às realidades temporais. Nós já falamos, né? Parte do batismo. Jesus que no batismo não só perdoou meus pecados, mas partilhou comigo o seu mesmo espírito de filho. E eu sou filho, portanto, eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja, e eu sou templo da Santíssima Trindade. Mas esse dom foi nos dado como semente, está chamado a se desenvolver. Eu sou parte do povo de Deus, sou consagrado a Deus como parte desse seu povo. Mas eu vivo essa minha vocação aí na sociedade, né? Não estou num convento, não estou fechado num mosteiro, eu vivo na sociedade. E é ali onde Deus quer que eu desenvolva e testemunhe a minha vocação de católico, de cristão. E é interessante por quê? Porque nesse estar no mundo sem ser do mundo, os leigos do movimento Reino Christi prolongam a presença de Cristo nesse mundo, através da sua vida familiar, profissional e social. E aqui é interessante porque o Reino Christi propõe um cristianismo ativo e entusiasta. Qual é o estilo de vida do Reino Christi? Um cristianismo ativo e entusiasta no amor. Ativo no amor com Deus não é algo passivo. Nós somos contemplativos e evangelizadores. Mas essa evangelização é ativa, não é, eu vou ficar lá na casa do reino, ver quem chega. Não, vamos levar Jesus, vamos anunciar a Jesus. Isso é um cristianismo ativo e também entusiasta no amor. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Agora, quais são esses meios ordinários? Ordinários. Eu vou repetir algumas coisas, mas em pedagogia, a repetição sempre ajuda para assimilar, né? 5 grandes meios para viver na vida do Reino Cristo, a vida ordinária, para crescer nessa amizade com Deus e para perseverar. E o primeiro meio é a vida de oração. E nós entendemos essa vida de oração, essa vida espiritual, como o desenvolvimento progressivo da vida trinitária, que nos leva a configurar com Cristo. São Paulo tem uma expressão muito bonita, que ele fala alcançar a maturidade de Cristo. Se nós somos filhos de Deus, o Pai vê em nós, como que Deus Pai nos vê? A imagem de Jesus. Mas quando será que eu realmente reflito com as minhas ações, com a minha personalidade, com o modo como eu falo, como eu penso, a Jesus? Então, esse crescimento na vida espiritual tem a ver também com um crescimento na configuração com Cristo. Tanto assim que São Paulo vai dizer, em um momento, lá na carta aos Gálatas, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. São os seus critérios, seu modo de pensar, seu modo de querer, seu modo de agir, que agora são os meus. Porque eu quero pensar como Jesus, eu quero querer como Jesus, eu quero agir como Jesus. Claro, isso é um processo de transformação e é a graça que vai tocando os nossos corações e ao mesmo tempo nós vamos partilhando, vamos colaborando com Deus nessa graça. Então, é uma relação dinâmica de amor com Deus, nós já falamos.
que os meios ordinários para esse crescimento na configuração com Cristo é a oração, os sacramentos, a palavra de Deus e as virtudes, né? Agora, esse é o ponto principal. Se na verdade o que nós queremos é crescer na amizade com Deus e na configuração, ou seja, estar mais unidos a Deus, nós precisamos ir à fonte. E a fonte é Ele mesmo. Então, um membro do Reino Christi que não busca Deus, melhor, um católico que não busca Deus, alguma coisa está faltando. Ele pode até ser católico de carteirinha, né? Olha, eu fui batizado, ou pode até dizer, olha, está aqui meu carnezinho do dízimo. Não, é algo externo. O católico está chamado a viver uma relação dinâmica de amor com Deus, com esse Deus que é vivo, com esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que nos conhece, esse Deus que nos acompanha, esse Deus que nos ajuda em tudo aquilo que nós precisamos, esse Deus que nos espera, né? Jesus falava que é, estava preparando um lugar para nós no céu. Esse Deus que já nos espera, mas já nos acompanha aqui nessa terra, né? Jesus já caminha conosco aqui nessa terra. Então, o primeiro grande meio é essa vida espiritual, essa busca de uma maior união com Deus, onde a graça de Deus vai nos transformando em Cristo. Primeiro grande meio. E nós vemos aqui, importante, número 5, olha, as práticas de vida espiritual são um meio para crescer no amor com Cristo. A finalidade não é rezar o terço. A finalidade não é ir na missa. A finalidade não é nem fazer minha oração pessoal. A finalidade é crescer na união com Deus. Todos os atos de piedade, as orações, as novenas, até os sacramentos são meios que Deus nos dá, mas meios muito bons, por isso a gente precisa aproveitar esses meios, né? É interessante porque é, na nossa lógica de vida, como a vida com Deus é uma vida real, é algo vivo, dinâmico, é importante que nós tenhamos um tempinho no nosso dia para estar com Ele. Padre, mas eu rezo todo o meu dia. Onde eu vou, Jesus vai comigo. Que bom. Mas se você quer crescer nessa intimidade com Deus, é necessário um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Um tempo onde você vai ver Jesus olho a olho, coração a coração. Então, buscar um momento do dia, 5, 10, 15 minutos, para estar a sós com Deus. Quem puder ir à missa diária é o maior presente que alguém pode se dar, receber Jesus, né? Receber Jesus. Então, cada dia é um momento. Por semana, um momento um pouco mais amplo, né? Pelo menos a missa dominical, o nosso encontro com Cristo, com a nossa equipe, e por mês, um tempo um pouco mais amplo, né? O retiro mensal, nosso momento de estar com Deus, e por ano, um tempo um pouco mais amplo, né? Nós temos exercícios espirituais, temos cursilhos, fim de semana de formação e de oração. Então, esses são meios que o Reino Cristo também vai nos dando para quê? Para ir crescendo nessa intimidade com Deus. A finalidade, como nós falamos, é crescer nessa relação dinâmica de amor com Deus, essa configuração com Cristo. Os outros são meios, mas são importantes. Segundo meio de perseverança e meio de crescimento se chama formação. E aqui nós já falamos até dessa responsabilidade, a responsabilidade que cada um de nós temos por buscar essa formação. E essa formação que não é somente conhecimento, essa formação que vai nos transformando. Em Sagrada Escritura, né, a palavra de Deus, ela tem duas grandes dimensões, né? Vamos aplicar isso para a nossa vida. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, a trilogia, ele fala que a Sagrada Escritura tem duas grandes dimensões. A primeira dimensão é a dimensão informativa. Através da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, nós conhecemos informação. Nós conhecemos quem é Deus, como Jesus viveu, quais são os critérios de Jesus, o que Jesus nos convida a fazer.
Então, dimensão informativa, conhecimento, conhecimento, aqui, cabeça. Mas ele fala de outra dimensão, uma dimensão performativa, ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz e Deus quer, por meio da sua palavra, nos transformar, nos transformar. Então, essa formação tem também essa dupla característica. Tem uma dimensão de informação, sim, a gente já falou, ninguém ama aquilo que não conhece. Conhecer mais a Deus, conhecer mais como eu posso agradar a Deus, como eu posso servir melhor as outras pessoas, conhecer. Mas, ao mesmo tempo, essa dimensão performativa, que esse conhecimento nos leve realmente a amar mais a Deus e ao próximo. Não basta simplesmente, eu sei todas as encíclicas, é, do magistério da Igreja desde o Vaticano II. Não, tudo bem, parabéns, e que bom. Mas se isso não toca a nossa vida, não toca o nosso coração, é vazio, é vazio. No final da nossa vida, seremos examinados pelo amor. Quanto a palavra de Deus, quanto toda a revelação que Jesus veio nos trazer, tocou o nosso coração e nos transformou, né? Então, segundo grande meio, a formação. A formação. Terceiro grande meio, apostolado. Nós já falamos antes de alguns compromissos, aqui a gente está falando agora dos meios diretos, né? Os membros do Reino Christi procuram ardentemente estabelecer e estender o reino de Cristo entre os homens. E é interessante porque as palavras aqui não foram colocadas ao acaso. Procuram ardentemente. Ardentemente. Olha aqui. Ardentemente. Procuram ardentemente. Tem uma frase de São Paulo, Caritas Christi urge nos. O que significa isso? O amor de Cristo nos impele. Ele me amou e se entregou por mim, e eu não posso ficar igual. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não partilhar o amor que Cristo tem por mim. Ai de mim se eu anunciar o amor que Cristo tem pelas pessoas que não o conhecem, que talvez até são batizados, mas esse amor não penetrou o coração deles. Ai de mim se eu não evangelizar. Para mim, evangelizar não é uma imposição de São Paulo, mas é uma graça, porque o amor de Deus me tocou e não me deixou igual, e eu não posso ficar igual, tranquilo, sentado na poltrona da minha casa. Eu quero que mais pessoas lhe conheçam e mais pessoas lhe amem. Então, faz parte do nosso carisma. Esse ser apóstolo é essencial. Ser e formar apóstolos. Mas primeiro ser. Testemunhar o amor que Deus tem por mim. Isso é um apóstolo. São João fala na sua primeira carta, lá no capítulo 3, diz: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos escutaram, aquilo que nossas mãos tocaram, vos anunciamos Jesus. Jesus, porque ele nos amou. Ele é o Filho que o Pai enviou para nos revelar quanto Deus nos ama e o que Ele está disposto a fazer por nós. Então, por isso, esse ser apóstolo, esse querer partilhar a nossa experiência de Deus. Por isso que o grande meio começa na vida espiritual. O grande meio é a vida espiritual. Mas é dessa união com Deus, desse contato com Deus, que vai brotar o apostolado. Tem até essa definição bela de São Tomás de Aquino. O apostolado é transmitir para os demais aquilo que contemplamos na oração, né? Levar para os demais, partilhar com os demais aquilo que Jesus fez na minha vida. Não é filantropia, eu vou fazer o bem, porque é importante fazer o bem. Não, não é simplesmente isso. Às vezes, esse fazer o bem humanamente faz parte, mas a verdadeira motivação é partilhar o amor que Deus me deu. Aí a gente descobre um apóstolo justamente nisso, nesse desejo de partilhar o amor de Deus. Por isso que aqui o mesmo número 9 nos diz: deixem-se penetrar pela caridade de Cristo, porque Cristo ama as pessoas, porque Cristo, assim como ele te amou, ele também ama essas pessoas que ainda não o conhecem, né? E depois, buscando essa transformação do mundo em Cristo. E aqui
Temos esse lema: Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Como nós queremos deixar-se penetrar pelo amor de Deus por nós, nós vamos buscar esse encontro diário com Cristo na nossa oração, para dar testemunho aonde nós formos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vamos também dar prioridade aos nossos deveres de Estado, nossa família, né? Para que justamente, esse é o nosso primeiro apostolado, nossos deveres de Estado. Mas depois também nós vamos buscar sair ao encontro das pessoas, aonde elas estão, para anunciar o Evangelho, né? Levando esse Evangelho de Jesus, essa boa nova, aonde nós formos, sobretudo onde nós estamos, mas também aonde mais precisa, porque talvez eu estou num lugar que já as pessoas já conhecem, mas tem lugares que ainda não conhecem Jesus, vamos levar Jesus. E aí por isso vem esse empreender iniciativas apostólicas, justamente para partilhar com os outros o dom que Deus nos deu. Parte do apostolado também é partilhar o nosso carisma nas realidades eclesiais ordinárias, que são as nossas paróquias, mas também esse partilhar com as outras pessoas o dom que nós recebemos. Aqui tem outros dois grandes meios importantes, que é o acompanhamento e a vida de equipe. Esse acompanhamento faz parte também desse nosso carisma, né? Cristo, que vai ao encontro dos seus, revela o amor do seu coração, os forma, os envia e os acompanha. Jesus enviou os apóstolos à missão, né? Primeiramente os discípulos, depois chamou eles, e aí, como é que foi? Ah, Senhor, a gente fez isso, fez aquilo, ó, que bom, mas alegrai-vos sobretudo porque os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus vai nos dimensionando, Jesus segue nos formando, né? Ah, e o que os demais falam sobre mim? Quem sou eu? Ah, e aí Pedro fala, tu és o Messias. E Jesus fala, foi o Pai que te revelou, porque essa é a minha verdadeira identidade. Esse acompanhamento. E esse acompanhamento no Reino Cristo é um acompanhamento que tem várias dimensões, vários rostos, né? Primeiramente, é um acompanhamento pessoal. Um acompanhamento pessoal que se dá de modo especial na direção espiritual. Mas também esse acompanhamento sacramental, por meio dos sacramentos, esse acompanhamento que se dá através da vida de equipe, a importância da vida de equipe, porque é na equipe que se forja um apóstolo, é na equipe que se vive ordinariamente a nossa vida, no carisma do reino, mas também é na equipe que são lançados e saem os grandes projetos apostólicos de evangelização, onde nós juntos construímos algo que sozinho nós não poderíamos. Então, um grande meio de acompanhamento é a mesma equipe, né? A mesma equipe. A importância de ter uma equipe que realmente eu possa experimentar de um modo mais próximo essa dimensão de família, que é a igreja, que é o Reino Cristo. Já falamos, né, dessa direção espiritual, que é uma ajuda para quem está realmente nessa busca por uma maior intimidade com Deus, essa configuração com Cristo. Então, a dinâmica do crescimento espiritual. Se na nossa vida de cristão acabou no nosso coração esse desejo de algo a mais. Quero conhecer um pouco mais a Jesus, quero amar um pouco mais a Jesus, quero seguir um pouco melhor a Jesus, significa que a minha vida espiritual está congelada. Só que, como vida, nós sabemos que a vida, se ela para, ela morre. Não tem como ficar no frozen, não tem como dar um pause, né? A vida espiritual é dinâmica. Então, essa é importante na nossa direção espiritual, ver por onde Deus está me conduzindo para conhecer mais o seu amor, para responder melhor o seu amor, para me assemelhar mais a Jesus, para servir melhor os meus irmãos. A grande pergunta não é como eu estou, a grande pergunta é por onde Deus me conduz. O que Deus quer realizar na minha vida? Como eu estou colaborando com Deus nessa realização da sua obra? E aqui a importância da direção espiritual. E concluindo, né, esse grande meio de perseverança, o quinto meio, a vida de equipe.
A equipe é o âmbito natural onde se cresce e se desenvolve a vida no Reino Cristo. E esses membros unidos em fraternidade cristã, fraternidade. Os apóstolos, eles foram reunidos como uma família. E tinham tudo em comum, fraternidade. Cada um tinha seus dons, cada um tinha suas limitações, mas eles estavam juntos, porque foi Jesus que reuniu eles, né? Juntos para ajudar-se mutuamente no seu caminho de santificação, na sua formação e no seu trabalho apostólico. Juntos para viver a vida cristã, primeiramente, né? Esse caminho de santificação. As equipes, na minha experiência, quando uma equipe é bem levada, quantas boas amizades se forjam. E essas amizades são para nós um grande apoio para a vida ordinária que temos no nosso dia a dia, mas também no crescimento espiritual. Motivação, ajuda, compromisso para crescer nessa amizade com Deus, mas ao mesmo tempo na evangelização. E um dos meios nessa vida de equipe muito importante é o encontro com Cristo, que não é o único, não é o único. A vida de equipe deve tocar boa parte da nossa vida ordinária, né? Vai entrar uma amizade mais profunda, né? A gente não vai se ver somente para rezar o encontro com Cristo, não. Vão ser os verdadeiros amigos com quem vou partilhar a minha vida, aqueles que talvez vão ser referências para os meus filhos, referências morais. Mas um dos grandes meios nessa vida de equipe é o encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, justamente a mesma palavra fala. É uma leitura da palavra de Deus à luz da fé, para me encontrar com esse Cristo que está vivo e real e tem algo para me falar hoje. Deus quer iluminar a minha vida particular com a sua palavra. E justamente não só iluminar o conhecimento, mas ele quer transformar a minha vida por meio da sua palavra. E é aí que vem toda essa dimensão. Quantos a dimensão de transformação e de evangelização? Quantos grandes apostolados surgiram de um encontro com Cristo, desse compromisso de equipe? Os grandes apostolados que eu conheço, assim, um que outro, vem de alguma inspiração pessoal, tudo bem, mas grandes apostolados surgiram de encontro com Cristo bem levado. Na minha vida pessoal, grandes graças que Deus me deu na vida pessoal surgiram de um compromisso no encontro com Cristo. Deus falou na sua palavra, olha, faz isso. E eu disse, poxa, Senhor, não está fácil, mas com a tua graça, vamos lá, eu vou me comprometer, até vou falar qual vai ser meu propósito, para que os outros me ajudem, me ajudem a lembrar, me acompanhem nesse compromisso. Então, aqui, esses 5 grandes meios de vida ordinária, e ao mesmo tempo de perseverança, né? A vida espiritual, a formação, o apostolado, o acompanhamento pessoal e a vida de equipe. Dado que o nosso tempo já se esgotou, gostaria de deixar também algum espaço, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer uma partilha, só lembrando que está sendo gravado, espero que grave realmente, mas fico aqui à disposição, fiquem à vontade. E se não, nós concluímos também, não tem problema. Padre, eu só gostaria de ter esse material que o senhor apresentou. É, perfeito, com prazer, partilho sim. Em teoria, essa gravação vai ficar disponível depois, vocês podem ter. Eu vou mandar também, então, para a Malise, que é a secretária lá da Casa do Reino, esse PDF, que na verdade é o regulamento, que eu só trabalhei um pouquinho que eu tinha que falar para vocês, mas tá tudo aí. Não precisa inventar nada, tá aí. Tá bom, obrigado. Muito bem. Se ninguém tem nenhuma colocação, nós podemos ir concluindo. Vamos concluir então com uma oração. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse grande dom que o Senhor deu à sua igreja, que é o Reino Cristo, esse carisma
para refletir de um modo especial essa característica da tua pessoa, que é esse ser apóstolo. O Senhor que foi enviado do Pai, esse primeiro enviado do Pai, que veio para nos revelar o amor do coração do Pai. O Senhor que depois enviou os seus discípulos, chamou primeiro para si alguns discípulos e os enviou. Queremos, Senhor Jesus, agradecer por esse dom e agradecer por esse convite que o Senhor nos faz também para viver nesse carisma. Esse carisma para viver a nossa fé de um modo ativo. Viver a nossa fé também de um modo ativo no nosso relacionamento contigo, na nossa vida espiritual, mas também no nosso testemunho apostólico. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos membros do Reino Cristo, que possam renovar essa busca por Ti, essa busca pela santidade e esse zelo apostólico para que mais pessoas Te conheçam e Te amem. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, invocada hoje como Maria, Mãe da Igreja, ela que é nossa mãe, ela que cuida de todos nós, que ela nos interceda por nós e também alcance de Jesus aquelas graças que mais precisamos e nos leve cada vez mais a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Deus abençoe, bom descanso a todos, boa noite. E a gravação vai ficar disponível, se alguém quiser aí novamente ver algo. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada, Até mais. Padre. Obrigado. Boa noite, obrigada.